Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. O pessoal tá quietinho hoje, né, gente? Aqui o Júnior puxou aquele louvor para pular no final, graçou, né? Aí a gente a pressão deve dar uma baixada, né? Mas esse calor, né? A gente sempre permeia as nossas conversas, não é verdade? Que esse calor deixa às vezes a gente moadinho. Eu sou suspeito para falar que eu gosto do calor, tá, gente? Prefiro calor do que frio, né? Mas eu sei que eu sou minoria, ainda mais nesse verão que a gente está passando, né? Mas é bom estarmos aqui, é bom estarmos na casa de Deus, né? Com alegria, um coração grato, assim como esse louvor, né? Que estava tocando durante o ofertório, é favor imerecido, é algo que só o Senhor derrama sobre as nossas vidas. E o tema da nossa mensagem, igreja, é reconstruindo. Não é o muro, não, é a adoração, né? A gente está falando esse mês de janeiro inteiro, falamos sobre o livro de Neemias, né? Esse homem de Deus chamado para governar o povo de Deus, onde ele foi responsável ali para liderar a reconstrução dos muros. Mas a gente ainda no livro de Neemias, a gente também percebe que o Senhor, além de restaurar os muros, Ele também reconstrói, restaura a adoração daquele povo. Só que antes da gente começar, nós vamos orar ao Senhor, pedir para o Senhor nos direcionar nessa mensagem dessa noite, amém? Então feche os seus olhos, fique aí conectado com o Senhor nessa oração, que o Senhor possa desprender o nosso coração, a nossa mente, das coisas deste mundo, do boleto que tem que pagar amanhã. Senhor, nesse momento, Pai, queremos estar somente focados em Ti, Pai. Então venha sobre cada um de nós, Pai. Venha, ó Deus, esvaziar a nossa mente de pensamentos que venham nos atrapalhar, para que possamos ocupar a nossa mente com a Tua palavra. Pai, vem sobre cada um de nós, Espírito Santo, enche-nos, Pai, enche-nos de uma maneira poderosa e nos esvazia, Pai, de tudo que nos atrapalha em nome de Jesus, porque estamos aqui para Ti, Senhor. O Senhor é o motivo de estarmos aqui nesta noite, Pai. Então, Deus, se faça presente em nosso meio. Espírito Santo, seja com cada irmão, com cada irmã aqui, seja com a minha vida, Pai, e que o Seu nome cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 8, vamos abrir lá as nossas Bíblias? Livro aí livro de Neemias. Neemias, né, é um dos livros históricos aí, onde é descrito, né, a história aí de Neemias, um governante que foi levantado pelo Senhor para fazer grandes coisas na força do Senhor. Neemias capítulo 8, a gente vai ler do versículos 1 a 12 e depois a gente vai pontuando aí algumas partes desse versículo. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém. A minha versão é a versão NVI, diz assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente às portas das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Versículo 3. Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, em frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 4. O escriba Esdras, que estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Manasseias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Nome muito estranho, né, gente? Mas vamos continuar aí no versículo 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatia, Odias, Maacéias,
Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outras versões, a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Além da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, vemos também aqui no livro de Neemias a reconstrução da adoração a Deus. O povo foi levado no cativeiro babilônico e ficou longe da sua terra natal, ficou longe do templo, que era a habitação de Deus, o local de culto no meio do povo. E o povo ele foi tirado do seu lugar de origem, de Jerusalém, de toda Israel, justamente porque o Império Babilônico, quando ele conquistava uma cidade, ele pegava o povo daquela cidade e levava para outro território. Para quê? Para justamente ir destruindo a identidade daquele povo. Era uma técnica de dominação. Então, como é que eu posso enfraquecer uma nação que era inimiga? Eu tiro ela do seu lugar natal, levo ela para outro lugar, para ela ter contato com outros povos e se desfazendo dos seus hábitos e assim conseguir enfraquecer aquele povo. Era uma tática de guerra usada antigamente. Só que quando o povo fica longe da sua terra, longe do lugar que conhecia. Por exemplo, se eu perguntar a alguém que já mora aqui há 40, 50 anos do Catarina, você vai conversar com essa pessoa, ela vai dizer: ih, rapaz, quando eu cheguei aqui era tudo mato, eu tomava banho lá no rio, da rua não sei o quê, pescava um peixinho lá para comer, não era assim, jogava no campinho lá atrás. Agora, quando você tira essa pessoa e coloca ela num lugar estranho, ela não conhece as ruas, ela não sabe os hábitos daquela nação, ela fica perdida. E com o passar do tempo, ela vai perdendo a sua identidade. Aquilo que ela fazia na sua terra natal, ela vai deixando de fazer. As comidas que ela comia na sua terra de natal, na sua terra onde nasceu, ela vai deixando de comer. E não só com a comida, mas com toda a sua cultura, com os seus hábitos, o seu jeito de ver o mundo. E com o povo de Israel não foi diferente. O povo de Israel ficou aí, quando Neemias volta para a cidade de origem, já tinha passado mais ou menos 140, 150 anos do cativeiro babilônico. Então aquele povo que foi tirado, teve seus filhos, teve seus netos no lugar estrangeiro. O neto já não conhecia mais a terra dos seus avós ou dos seus pais, e com isso a identidade do povo vai sendo perdida. Após a reconstrução dos muros, as famílias começaram a retornar para a cidade. Agora que Jerusalém, a cidade de Deus, não era mais uma nação destruída em ruínas, mas agora tinha um muro, tinha proteção. Os antigos habitantes começaram a retornar para a sua cidade natal. Começaram a voltar para Jerusalém, começaram a retomar as suas vidas, restaurar as casas da cidade, as ruas. Começaram a retomar, a recomeçar a vida que os seus antepassados perderam. E nesse processo também foi fundamental reconstruir toda a identidade daquele povo, incluindo a adoração. Quando a cidade foi conquistada pelo Império Babilônico, as pessoas iam para o templo, adoravam a Deus, participavam das festas do calendário judaico. Só que quando aquele povo é tirado, vai ter seus filhos, netos longe dali, provavelmente aqueles descendentes já não conheciam muito bem a lei de Deus. Por quê? Porque não viviam mais na sua terra de origem. Viviam sobre um povo estrangeiro e tinham que obedecer às leis daquele povo estrangeiro e viver como aquele povo estrangeiro, cativo naquela nação estrangeira.
E aí o Senhor não só reconstrói os muros, as casas, mas Ele vai restaurando a identidade daquele povo. E algo que é fundamental, que faz parte da identidade do povo de Deus, é a adoração a Deus. Como se deve adorar a Deus? O que é adorar a Deus? Como prestar culto a Deus? O que agrada a Deus? Aqueles descendentes provavelmente já tinham perdido uma grande parte disso, dessa identidade que distinguia o povo de Israel de todas as nações do Antigo Oriente. O povo foi levado para o cativeiro porque abandonou a Deus e não se arrependeu. Como o juízo de Deus sobre aquele povo, Deus permitiu que eles fossem dominados, levados cativos, fossem expulsos da sua terra e a destruição de toda a cidade. Mas o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia e graça. E Ele deu uma nova chance para o povo. Deus permitiu que os muros fossem reconstruídos e que a vida pudesse ser retomada naquela cidade. E foi restaurando as casas, as construções, a cultura daquele povo. Mas Deus também queria reconstruir a adoração verdadeira. Deus queria reconstruir a adoração daquele povo, porque nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus. A finalidade da nossa vida é adorar ao nosso Deus, porque Ele nos criou para isso, para o louvor da sua glória, irmãos. Quando a gente vai lá no Apocalipse entender aquilo que vai acontecer no final dos tempos, nós somos chamados para adoração. Diante do trono poderoso do Senhor existem criaturas que nesse momento estão adorando junto com os anjos e se prostram e se deleitam e se alegram e festejam com a adoração a Deus, porque é para isso que fomos criados. Isso é o propósito de cada um de nós, é adorar a Deus. Eu não encontro propósito ganhando bilhões de dinheiro nesse mundo, porque tem tanta gente que ganha milhões de dinheiro e se perde. Eu não encontro propósito tendo uma profissão e sendo realizado nessa profissão, porque não foi para isso. Não é o objetivo primário, o maior, não. Nós fomos criados para adorar a Deus. E quando nós entendemos isso e vivemos esse propósito de adoração ao Senhor, a nossa vida vai fazendo todo sentido. Quando um povo se levanta e começa a adorar a Deus, cumprindo o propósito para o qual foi criado, esse povo vai desfrutar de uma realização tamanha. Vai sentir que encontrou o seu rumo na vida. Vai sentir que achou o seu lugar no mundo. A sua vida passa a ter um propósito, e esse propósito é adorar a Deus. É ir para isso que fomos criados, irmãos. E quando nós entendemos isso, quando nós vivemos isso, nós vamos desfrutar o melhor do Senhor para cada um de nós. E aqui no capítulo 8, nós vemos alguns pontos importantes dessa restauração da adoração. Não basta o povo ter uma cidade protegida por muros, porque o Senhor não nos chamou simplesmente para estar em segurança, mas o Senhor nos chamou para adorá-lo. O Senhor nos chamou, Ele nos formou para adorar a Ele. E Ele aqui começa a reconstruir a adoração. O propósito para o qual nós fomos criados. E aquele povo que estava numa nação estrangeira, anos afastados da sua identidade, ela começa a ser ensinada novamente a adoração que agrada a Deus. E o primeiro tópico que eu queria ressaltar, para reconstruir a adoração que aconteceu aqui com Neemias e a aplicação para nós hoje. A adoração, ela funciona através da compreensão da palavra de Deus. Vamos ler lá no versículo 8 novamente? Versículo 8 do capítulo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. A adoração começa quando a palavra é pregada, ensinada, explicada, de forma que as pessoas começam a compreender o que essa palavra está dizendo. Deus se revelou a nós através da sua palavra. E é por isso que ela é tão importante para nós. É por isso que ela é central na nossa vida. Deus poderia se revelar de N maneiras, mas Ele escolheu se revelar através da sua palavra. Se revelar, se tornar conhecido através da sua palavra. Como sabemos quem Deus é? O que Ele gosta, o que Ele não gosta?
o que alegra o coração dele e o que entristece o coração dele? É através da palavra, irmãos. Deus poderia fazer isso de várias maneiras, mas ele escolheu a palavra, um texto escrito para cada um de nós, passado de geração em geração. Foi essa forma que Deus escolheu. Então, por isso, a nossa adoração a Deus começa na palavra. Lá em Hebreus vai dizer que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Perdão, eu acho que não é o livro de Hebreus. Algum aí, irmão, lembra de onde vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Agora me fugiu o texto bíblico, mas eu acho que não é o livro de Hebreus. Mas a nossa fé, ela começa na palavra, porque foi pela palavra que o Senhor se revelou a cada um de nós, irmãos. Como é que eu vou servir a um Deus que eu não conheço? Como é que eu vou adorar a um Deus que eu não conheço? Vamos mudar um exemplo aqui. Se você quer comprar um carro da Volkswagen, qual concessionária você vai, irmãos? Na Volkswagen, porque é lá que tem os carros da Volkswagen. Se você quer se interessar mais por Deus, aonde que você vai? Para onde você vai recorrer? É na palavra, irmão, pois é aqui na palavra que Ele quis se revelar, que Ele quis se tornar conhecido. Deus se revelou Deus se revelou a nós através da sua palavra, e por isso essa palavra precisa ser lida, interpretada, explicada, esclarecida, até que todos possam compreender. E são todos. Nesse momento tem irmãos e irmãs aqui embaixo com as nossas crianças, explicando a palavra de um jeito que as crianças consigam entender. As crianças ainda não têm, talvez, toda a compreensão que o adulto tem, a maturidade que o adulto tem. Então, a gente precisa explicar a palavra numa linguagem que a criança consiga compreender. E nós estamos aqui, né, mais entre adultos, alguns adolescentes também. E temos que explicar a palavra de um modo que cada um tenha que entender essa palavra. Não adianta se eu explicar aqui essa palavra em inglês, apesar que meu inglês é bem ruinzinho ainda, mas nem todos aqui falam inglês. Então adianta eu explicar a palavra aqui numa outra língua diferente do português? Não, porque eu vou falar e ninguém vai ouvir nada. Ninguém vai entender nada. Então essa palavra precisa ser lida, explicada, esclarecida, de modo que as pessoas possam entender, possam compreender, porque a adoração começa nessa compreensão. Enquanto a Bíblia for só um livro de palavras difíceis para você, irmãos, você não vai conhecer a Deus. E pela misericórdia do Senhor, Ele disponibilizou para nós tantas traduções, tantas formas. Tem a tradução da Nova Linguagem de hoje, onde as palavras é um português bem mais fácil da gente assimilar. Hoje só não lê a Bíblia quem não quer, porque tem tanta versão, umas mais fáceis, outras mais complexas. Mas fato é que essa Bíblia não só precisa ser lida, mas precisa ser interpretada adequadamente e esclarecida. Porque existe também uma interpretação correta. Existem interpretações que as pessoas vão tirando. Imagina se cada um interpreta a Bíblia do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Existe uma interpretação correta, um caminho correto a seguir de interpretação bíblica. Eu não posso ler o livro de Neemias e achar que o Senhor quer que eu construa um muro aqui na cidade de São Gonçalo. Não, não é isso. Mas eu tenho que ler esse texto no seu contexto original, no seu tempo, e aplicar o que isso traz de ensinamento para a minha vida hoje, aqui no Catarina, no ano de 2025. Não é de qualquer forma, mas eu preciso interpretar, isso precisa me esclarecer. Tem coisas que são mais simples, mas tem coisas que são mais difíceis. Eu ainda nem falei com o pastor Jorge ainda, que eu tenho umas dúvidas aqui para tirar do livro aqui, porque ele já está mais um pouquinho na frente aí da minha caminhada, apesar dos 27 anos que ele diz que tem, né? Ele já está um pouquinho aí na frente. E dúvidas que eu preciso tirar com ele, com alguém que já tem mais experiência. E assim somos nós, irmãos. Não basta ler, precisamos entender, compreender. Porque a nossa adoração, ela é através da palavra. Nós associamos muitas das vezes a palavra adoração com esse momento de louvor e de hinos que a gente estava aqui ainda há pouco. Mas as canções e louvores são apenas uma parte da nossa adoração a Deus.
Mas ainda nesse momento de adoração, você já parou para pensar o que está baseando as letras que a gente está cantando? São letras que vêm da onde? Da palavra, irmãos. Porque a nossa adoração é através da palavra de Deus. Eu posso estar aqui, imagina se a gente se junta no culto para cantar uma música do Roberto Carlos. Nada contra, tá, gente? Eu gosto, tem as músicas boas do Roberto aí. Músicas de amor, não é verdade? Mais histórias aí do Roberto. Um calhambeque bibi. Mas nós estamos aqui para cantar e louvar a Deus. E por isso a gente canta músicas, letras, que vêm da onde? Do livro que fala sobre Ele. Da palavra de Deus, porque a nossa adoração a Deus, ela vem através da palavra. Como é que eu vou saber se aquilo que eu estou cantando é uma expressão de adoração a Deus? Como é que eu vou discernir se aquilo que eu estou cantando é de fato louvor a Deus? É através da palavra de Deus. Por isso que os nossos ministérios de louvor aqui da igreja, né, sempre tem essa preocupação de um louvor novo, de buscar, de compreender tudo aquilo que... Aqui é Romanos 10, 17, né? Obrigado aí, Beth. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Romanos 10, obrigado, Beth. Tá vendo como é bom a gente ter gente, né, que sabe mais que a gente para poder ensinar? E é assim, meus irmãos. Mas como é que eu vou entender se aquilo que eu estou fazendo é adoração a Deus? É através da palavra. Ela que é a nossa régua para medir se eu estou adorando a Deus ou não. É ela que vai me nortear. É ela que vai me apontar o caminho. É a palavra de Deus. Como é que eu vou saber se eu estou adorando a Deus? É através da palavra, irmãos. Adoração não é somente hinos e louvores, adoração não é somente a contribuição, adoração é reconhecer a Deus como Senhor das nossas vidas, e fazendo isso, reconhecendo a soberania de Deus sobre nós, prestando culto a Ele, servindo a Deus com a nossa vida, através das nossas ações. Adoração não é só cantar palavras bonitas, engrandecendo a Deus, não, isso é parte. A nossa adoração é colocar a nossa vida à disposição do Senhor, entendendo que Ele é soberano sobre a nossa vida e sobre tudo o que fazemos. Que adorar a Deus é reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida, irmão, da minha vida. Pastor Renê, né, tem uma frase muito marcante que é: deixe Deus ser Deus da sua vida. Isso é o que? É adoração, irmão. Você reconhecer que sem o Senhor você não é nada, eu não sou nada, que sem o Senhor a gente não estaria aqui, sem o Senhor a nossa vida estaria perdida no pecado, mas foi graças a esse Senhor que um dia nos encontrou, que estamos aqui vivendo em novidade de vida, podendo escrever uma nova história, desfrutando de uma viva esperança que o Senhor tem para cada um de nós, irmãos. Adoração é isso, e ela começa onde? Na palavra, irmãos. Se um crente está com a Bíblia fechada, irmão, ele pode estar fazendo tudo menos adorando a Deus. Como é que você vai adorar um Deus que você não conhece? E a gente vai conhecer a Deus como? Um anjo vai vir, vai revelar tudo a você? Pode até acontecer, mas essa não é a regra. Pode ser uma exceção. Mas ainda assim, precisamos recorrer à palavra, irmãos. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que ainda que um anjo venha falar coisas para vocês, primeiro vem a palavra escrita, revelada, foi a forma como o Senhor se revelou a cada um de nós. Eu creio na continuidade dos dons de Deus, que pessoas se levantam e profetizam e trazem ensinamentos que a gente ainda não compreende, mas irmão, isso está de acordo com a palavra? Então eu creio, porque se estiver diferente dessa palavra, irmãos, eu sei que não vem da parte do Senhor, porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem e será eternamente, Ele é fiel, Ele não muda. Se for diferente, eu rejeito, porque não vem da parte do Senhor. A palavra precisa ser compreendida para que a verdadeira adoração possa fluir de nós. Se a gente não compreender essa palavra, não teremos como adorar a Deus verdadeiramente. Conforme Isaías 29:3, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é só feita de regras ensinadas por homens. Isso foi o Senhor falando através de Isaías há muito tempo atrás. E se a gente olhar para nós hoje, será que isso se aplica? Será que às vezes estamos cantando palavras bonitas, mas o coração está longe de Deus?
A adoração que me prestam é só feita por regras ensinadas por homens. Será que nós estamos vivendo assim? De maneira que não agrada a Deus? A adoração que não vem da compreensão de Deus na sua palavra, ela não serve para nada. Palavras bonitas não servem de nada quando o coração está longe do Senhor. Meu irmão, minha irmã, como está o seu coração nessa noite hoje? Como está o seu coração nessa noite hoje, irmãos? Seu coração está frio, seu coração está longe de Deus, seu coração está imerso em tudo menos na presença de Deus. Irmãos, precisamos do Senhor para mudar essa história. Precisamos do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, para que o nosso coração não esteja longe, mas esteja perto. Para que o nosso coração esteja conectado com Deus. Conforme João 4:23 diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes os adoradores a quem o Pai procura, irmão. Deus procura os verdadeiros adoradores, firmados na palavra da verdade, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, irmãos. O Senhor está aguardando, está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, se o seu coração hoje está longe do Senhor, se o seu coração hoje está longe, está distante, está afastado, meu irmão, é tempo de voltar. É tempo de chegar perto desse Deus, porque Ele está aqui no meio de nós. Ele está disponível, Ele está acessível e precisamos buscar, precisamos nos achegar a Ele. Através da palavra. A adoração começa na palavra. Repita comigo, a adoração começa na palavra, irmão. Então é tempo de abrir a Bíblia para ouvir a voz do Senhor. Para adorar ao Senhor, irmão. A gente não pode se enganar, achando que com a Bíblia fechada a gente vai ouvir a Deus, porque não vai. Não vai, a conta não fecha. Precisamos abrir essa Bíblia, estudar essa Bíblia. Ouvir falar sobre essa palavra do Senhor, irmãos. Na medida das suas possibilidades, busque a Deus. Porque a adoração, ela vem através da palavra. Segundo tópico, a adoração envolve comunhão. Vamos lá no versículo 6 do capítulo 8 de Neemias. Abre aí, fecha essa Bíblia não, deixa aí. Versículo 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém e amém. E eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. A adoração, ela possui um aspecto comunitário. E isso precisa ser enfatizado nos nossos dias, porque a individualidade tem esmagado os relacionamentos. Não dá para ser crente sozinho. Não dá para achar que eu me basto e que eu não preciso de ninguém. Esse pensamento, irmãos, é do maligno. E nos nossos dias, a individualidade tem esmagado os relacionamentos. Se você parar para prestar atenção, o que esse mundo aí fora diz, ele vai sempre tender para o egoísmo, para a individualidade, por o que importa é o que você pensa, o que você acha, que você pode passar por cima de qualquer um para alcançar o seu objetivo. Não é isso que a gente escuta lá fora, irmãos? Importante é você ser feliz, que se sacrificar pelo outro, tá doido, rapaz. Você vai fazer alguma coisa sem querer nada em troca? O que você vai ganhar com isso? Não vai ganhar nada? Isso é loucura para o mundo. Mas esse pensamento, irmãos, vem do maligno, não vem da parte do Senhor. Deus nos fez para vivermos em comunidade, como um corpo formado de diferentes partes, com funções distintas, mas de igual importância. No versículo 6, nós vemos um povo junto, reunido na adoração a Deus, no louvor a Deus, porque Deus se agrada quando o seu povo se reúne. Não sei se você me ajuda a lembrar aí de um versículo. Aquele versículo que diz que quando você estiver sozinho, aí Deus estará, ou é quando 2 ou mais estiverem reunidos? 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, Ele se faz presente, irmãos. Por quê? Porque tem algo poderoso que acontece quando o povo de Deus se junta.
É claro que Deus também fala conosco no particular, no secreto. Também existem situações que não nos permitem estarmos juntos, reunidos com outros irmãos. Às vezes é alguma doença, às vezes é algum imprevisto, tudo bem, isso acontece. Mas todo crente precisa entender que foi chamado para formar um povo. Que ele não é sozinho, ele é parte de um povo, de uma igreja, de uma família da fé, que caminha em unidade para testemunhar Cristo nesse mundo, irmãos. As pessoas vão conhecer a Cristo quando olharem para a igreja e ver que a igreja é uma só. Não é cada um buscando o seu interesse, porque isso o mundo faz. Mas é quando a igreja se junta em unidade, caminhando em amor em direção a Cristo. Porque quando o mundo olhar para a igreja e ver que nós somos um, mas o que é essa cola que junta todos aqueles irmãos? É o amor de Deus, irmãos. É o amor de Deus que une a gente, cada um com as suas diferenças, mas une a gente num só propósito, numa só direção, caminhando para o alvo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Que a igreja vai olhar para nós e ver um. E eu queria só me aprofundar um pouquinho aqui. O que o isolamento pode revelar? O que eu querer estar sozinho, eu não querer me juntar com os demais, eu não querer pertencer a uma família, o que isso pode revelar? Primeiro, pode revelar um ídolo particular. Às vezes não é Deus que está sendo Deus na sua vida, às vezes é outra coisa. Às vezes é o seu eu, o seu egoísmo que está sendo Deus da sua vida, por isso que você não quer se juntar. Pode ser uma vida mundana. A prática deliberada de pecados, pode ser isso que te afasta, que te leva para o isolamento. Eu quero continuar vivendo no pecado mesmo. Pode ser isso. Às vezes você está refém de um tradicionalismo, de uma religiosidade. Achar que, não, só é de Deus se for assim. Se não for desse jeito, eu nem quero pisar naquela igreja. Irmão, não é assim, não é do seu jeito, irmãos. Graças a Deus hoje tem tantas igrejas que cada uma tem um jeito de fazer as suas coisas, né? de fazer culto, de organizar os trabalhos da igreja. Graças a Deus, irmão. Se identifica com uma lá e vai, irmão. Às vezes tem igreja que um instrumento é mais forte, hoje que é mais tradicional, que não bate palma. Irmão, tem vários jeitos, tem várias igrejas. Mas você nunca vai achar uma igreja que seja do seu jeito, irmãos. Porque a igreja não foi feita para você, a igreja foi feita para o Senhor. Então vai ser do jeito dele, ele vai levantar homens, líderes, pastores, para nos direcionar num caminho, de uma forma. Graças a Deus, irmãos, nos ministérios que eu participo, muitas das vezes eu só voto vencido. A gente precisa definir uma estratégia. Eu dou uma ideia, aí na verdade a ideia que ganha é outra. Eu dou graças a Deus por isso, irmão. Porque não é do meu jeito que tem que ser. Mas é o Senhor me ensinando a caminhar apesar das diferenças. Às vezes você está lá no seu ministério trabalhando e tem um irmão que faz o negócio de um jeito que você não gosta. Às vezes seu líder lá do GVC, ele quer fazer uma determinada forma que você não gosta. Irmãos, aprende, irmãos, a conviver com a diferença. Ninguém é igual a ninguém. Mas se a gente ficar preso num tradicionalismo, numa religiosidade, só é assim se for assar, só pode ser de Deus se for assim, irmãos, você não vai achar uma igreja para você e vai viver no isolamento. Pode ser ingratidão com Deus que te leva para o isolamento. Você está magoado, uma amargura com algo que aconteceu lá atrás. Às vezes é preguiça e descaso mesmo. Às vezes é só a pessoa que não está disposta, né, a vencer a sua preguiça e vir aqui cultuar ao Senhor. Às vezes é uma falta de perdão nos relacionamentos. E hoje eu não vou no culto não, que aquele irmão lá é insuportável. Às vezes é falta de perdão que te impede de estar na comunhão. Mas a adoração envolve comunhão. Esdras lia a palavra e todo mundo levantava as suas mãos e respondia amém. Em concordância, em unidade, irmãos. Nem tudo vai ser do seu jeito, irmãos. Mas se está de acordo com a palavra, amém, glória a Deus. Isso que precisamos entender, que a adoração envolve comunhão. Se você está aqui hoje e está caminhando sozinho, irmão, a gente tem que mudar isso aí. Não foi para caminhar sozinho que Deus te chamou, Deus te colocou no meio de uma igreja, irmão. De uma família de fé. Para você não lutar as suas guerras sozinho, para você não caminhar sozinho, mas para você sempre ter alguém para te ajudar, para te auxiliar, para te fortificar, para pegar na tua mão e falar, meu irmão, levanta, eu estou junto com você, vamos embora, vamos orar por essa causa impossível.
Está entendendo, irmãos? E também os nossos líderes também, irmãos. Às vezes você está lá na luta com o seu ministério, irmãos, compartilha. Chama os pastores para conversar, chama outro líder de ministérios para conversar. O Senhor te levantou para uma tarefa, mas não é para você ficar sozinho, super homem, super mulher, e dou conta de tudo, irmão. Chega junto, conversa, busca alguém maduro, levanta lideranças, discipula alguém para te ajudar nisso. Está pesado demais, talvez você esteja carregando sozinho e não está chamando alguém para te ajudar. Comunhão, porque isso agrada ao coração de Deus. Terceiro tópico, adoração envolve sinceridade e esperança. Vamos lá no versículo 9 e 10. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor os fortalecerá, irmãos. A adoração, ela envolve sinceridade e esperança. O texto nos diz que o povo estava chorando ao ouvir a palavra. E essa é uma reação natural, uma reação sincera que podemos ter quando adoramos a Deus e nos damos conta de quem nós somos, irmãos. Às vezes a gente vai ler a palavra, vai estudar a palavra, e a palavra revela quem nós somos, e a palavra revela o nosso pecado, a palavra revela o nosso egoísmo, a palavra revela que não somos bonzinhos como a gente pensa. E isso às vezes traz tristeza. A palavra aponta exatamente aonde a gente está vacilando. E às vezes mostra que a gente está gostando de vacilar, que a gente está em pecado e está gostando de pecar. Porque a palavra, ela penetra, irmãos, numa área que só ela consegue. Você pode ler vários livros aí, você pode se emocionar, chorar, mas quando a gente lê a palavra do Senhor, irmãos, esse livro sagrado, ela penetra dentro de nós, onde só ela consegue e revela aquilo que está dentro. E muitas das vezes aquilo que está dentro nos entristece. Muitas das vezes, quando a nossa maldade vem à tona, a gente fica triste, a gente chora. Senhor, porque eu sou assim? Senhor, porque eu sou assim, amargurado? Senhor, por que eu não consigo liberar perdão? Quando a nossa maldade vem à tona, é revelada pela palavra, às vezes a gente chora, irmãos. Aquele povo estava reconstruindo uma cidade que havia sido destruída. Por quê? Porque o povo antes dele virou as costas para Deus, abandonou a Deus. E Deus veio e permitiu o juízo. Para quê? Para gerar arrependimento naquele povo. Porque a adoração, ela tem que ser sincera, sim. Às vezes a gente vai chorar, sim. Mas ela nunca vem só... Ela sempre vem acompanhada de esperança, irmãos. Porque quando essa mesma palavra que revela o mal que há em nós é a mesma palavra que revela um Deus gracioso, um Deus misericordioso, que olhou para a nossa maldade, que olhou para o nosso pecado e decidiu perdoar. Olhou para nós na lama do pecado e falou: vem meu filho, eu vou te limpar. Olhou para nós vivendo na maldade e falou: vem meu filho, eu quero que você caminhe na bondade. Ainda que a gente tenha virado as costas para Deus, Ele falou: eu não vou desistir de você, eu vou perdoar e dar uma segunda chance. Então muitas das vezes, essa palavra traz o mal que há em nós e isso gera sentimentos que não são bons. Assim como naquele povo estava chorando. Mas essa palavra também vem com esperança. Essa palavra vem com esperança, dizendo: vocês não estão sós. Quando através da palavra os nossos olhos são abertos e vemos o mal que há em nós, os pecados cometidos, a tristeza pelo sofrimento que já fizemos contra alguém ou contra Deus, às vezes isso pode gerar tristeza e pesar no nosso coração. Mas por outro lado, essa palavra também abre os nossos olhos para o amor de Deus por nós, pela sua graça e misericórdia, entregou o seu Filho, derramou o seu precioso sangue para nos salvar. E o nosso coração se enche de alegria, de esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, há tempo de chorar e de lamentar, mas também logo vem o tempo de se alegrar. O choro pode durar uma noite,
Vou falar mais uma vez para você completar a segunda parte. O choro pode durar uma noite. Lá no Salmo 30, versículo 5, irmãos. A adoração nos dias difíceis pode ser sim de lamento e choro. A adoração precisa ser sincera. Mas logo virão os dias de esperança e de alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Não podemos nos esquecer das promessas no dia de reconstrução. A alegria do Senhor é a nossa força. Nos dias de ruína, às vezes a nossa adoração, por ser sincera, vai trazer pranto, tristeza. Mas nós não podemos esquecer que na época de reconstrução, essa alegria virá. A alegria do Senhor virá sobre cada um de nós. E é essa alegria que vai nos fortalecer a continuar caminhando debaixo da presença do Senhor. É engraçado que às vezes a gente repete um versículo e não para perceber o contexto. A gente fala, não irmão, a alegria do Senhor é nossa força, vamos lá. Olha o contexto onde esse versículo foi dado ao povo. Um contexto onde a cidade estava em ruínas e estavam sendo tudo reconstruído. É um versículo que traz esperança, irmão. Não é uma motivação simples, não, irmãos. Quando o povo olhava para a cidade, via ruínas, as casas ainda por construir. O muro estava pronto, estava, mas a cidade em si ainda precisava de muito trabalho de reconstrução. As famílias ainda estavam voltando. As produções, para trazer o alimento ainda não estavam no seu melhor, ainda estavam sendo reconstruídas. Mas é nesse cenário de reconstrução onde esse versículo é dado. Não chorem, não pranteiem, mas sigam em frente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo estava se voltando para a palavra de Deus, estava se voltando ao Senhor, estava voltando à obediência ao Senhor. E aí o que o Senhor fala para esse povo? A alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando a gente escolhe um caminho de submissão, de obediência, isso alegra o coração de Deus. E a alegria do Senhor nos fortalece, irmãos. A alegria do Senhor nos fortalece. Próximo tópico. A adoração também envolve o festejar. Versículo 12. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que foram explicadas. Momentos de festa também fazem parte da adoração. É por isso que a nossa igreja, nós temos momentos de descontração, momentos de comunhão, momentos de festa. Momentos em que o objetivo é reunir o povo para celebrar e para adorar a Deus, irmãos. A adoração não é só quando está tocando louvor bonito, você está erguendo a sua mão, glória a Deus e aleluia. A adoração não é só quando você vai dizimar e ofertar daquilo que o Senhor tem te dado. A adoração não é só quando estamos aqui com a Bíblia aberta, falando da palavra de Deus. Mas a adoração é quando eu estou com o povo de Deus reunido, festejando, se alegrando, falando da bondade de Deus. Está entendendo que não tem só uma forma de adorar a Deus, mas a nossa vida ela foi feita para adorar a Deus em todo o tempo, irmãos. Percebam que não é uma coisa ou outra, não é só sentar e ouvir uma palavra no culto, e também não é só festa, mas é um equilíbrio disso tudo. Festejar também é uma expressão de adoração a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que acontece no céu quando uma vida se rende ao Senhor? Tem festa, irmão. Tem festa. Por que a gente não ia festejar também? Por que a gente não ia separar momentos para a gente se reunir só para festejar? Só para confraternizar? Agora no feriadão aí do carnaval, a juventude vai se separar, vai para um sítio para ter um retiro ali de dias na presença do Senhor. Tem momento de culto? Glória a Deus tem. Mas tem momentos também de festa. Porque festejar também é celebrar a Deus. Quando você se junta talvez lá para fazer um grupo aí, um ministério se junta para fazer um momento de lazer, de descontração, junta a família, junta o pessoal e sai. Irmãos, isso é adoração a Deus, irmãos. Porque a adoração também envolve o festejar. Tem gente que acha que a vida do cristão é só luta, é só peleja, é só sofrimento, é só cara amarrado e triste. Não, irmão. Vida com Deus é a vida mais maravilhosa que alguém pode ter. E devemos celebrar sim, devemos festejar sim e desfrutar de toda a alegria que o Senhor tem para nos proporcionar. Festejar faz parte da adoração a Deus, irmãos. Conclusão aqui, caminhando para o nosso final.
Queria também já chamar os músicos também. A adoração ela é algo central na vida daquele que serve ao Senhor. A adoração é reconhecer Deus como o único Senhor das nossas vidas. Deus deseja reconstruir a adoração verdadeira, a adoração genuína do seu povo, porque Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Tem verdadeiro adorador de Deus aqui nessa noite? Irmãos, centre a sua vida na palavra, irmãos. Coloque a palavra de Deus no centro da sua vida. Lance fora todo o isolamento e busque a comunhão. Lance fora todo o seu individualismo, todo o seu egoísmo e busque a comunhão. Busque estar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Ela é diferente? É. Ela vai pensar de algumas coisas diferentes? Vai. Mas não foi nem por isso não te impediu de casar com o teu esposo, com o teu marido? Normalmente, né, tem um ditado aí no mundão que diz que os opostos se atraem. Às vezes no seu casamento você tem alguém que em alguns aspectos é parecido, mas tem outros que é parecido, que é igual. E aqui na igreja não é diferente. A nossa fé se casa apesar das nossas diferenças. Então largue o isolamento e busque comunhão, porque é na comunhão que o Senhor vai nos ensinar. Porque é na comunhão que o Senhor vai nos fortalecer. Porque é na comunhão que Deus vai usar alguém para falar com você. E é na comunhão que Deus vai usar você para abençoar outra vida. Então isolamento, irmão, para com isso, está repreendido, tira isso da sua vida. Busque comunhão, se envolva na obra de Deus. Esteja perto de pessoas que vão fortalecer a sua fé, que buscam a Deus com sinceridade. Seja sincero na sua adoração, irmão. Deus não precisa de atores, de atrizes. Deus quer sinceridade. Não seja alguém que quer enganar a Deus, que quer esconder algo de Deus. Seja sincero. Se está doendo, fala. Se está triste, chore. Mas se está tudo bem, agradeça. Se está tudo caminhando bem, fala: Senhor, muito obrigado. Se tem doença, coloque diante do Senhor. Se tem bênção, coloque também no altar dele. Entregue a Ele as bênçãos que Ele tem te dado. Seja sincero na sua adoração. Também seja tomado da viva esperança que é Cristo Jesus. Não é só dor, não é só lamento, mas é uma viva esperança. O Senhor, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Porque ainda que a morte um dia nos alcance, o Senhor nos ressuscitará para estarmos com Ele por toda a eternidade. Ainda que esse corpo seja afetado por alguma doença, irmãos, um dia o Senhor vai nos dar um corpo glorificado para estarmos com Ele na glória. Ainda que eu peque, ainda que eu vacile, o Senhor, diante de um coração arrependido, perdoa, lava, limpa e dá uma nova vida. E celebre com alegria a salvação que só Cristo nos dá, irmãos. O Senhor quis reconstruir a adoração no meio do povo de Neemias. E Ele também quer reconstruir a adoração nos nossos dias, irmão. O Senhor quer trazer, quer buscar, Ele quer encontrar verdadeiros adoradores. Busque isso. Busque ser um verdadeiro adorador. Alguém que tem a vida centrada na palavra. Alguém que busca comunhão com os seus irmãos, que entende que é parte de um corpo de Cristo. Seja sincero na sua relação com Deus e também celebre, se alegre, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Deixe Deus ser Deus da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar, que nós estamos aqui reunidos no nome bendito do Senhor, somente para adorar, irmãos. Aleluias, aleluias. É momento de adorar a Deus. Momento de colocar Ele no centro da sua vida, irmãos. Enquanto a gente canta, ore ao Senhor sobre isso. Em o nome de Jesus. Aleluias.